Eu já fui uma pessoa que julgava demasiadamente e eu acredito que todas as pessoas, elas já tiveram essa fase, mais enaltecida ou menos. E com o passar do tempo, eu fui entendendo o quão dispensável é o julgamento, principalmente quando a gente reage baseado nele. Muitas vezes, os julgamentos são errôneos e momentâneos, e a gente julga apenas por um instante, por uma atitude, por um acontecimento, e esquece de analisar o todo, esquece de juntar as peças do quebra-cabeça. No episódio de hoje, eu vou falar sobre julgamentos e o quanto eles estão inseridos no nosso dia a dia. Eu sou Isabel Debatin, jornalista e apaixonada por compartilhar tudo que eu aprendi. E você está ouvindo meu podcast, Era a Coragem que Me Faltava, em que eu falo sobre coisas atuais ou não, sobre o meu ponto de vista. Eu li um livro que tem me ajudado muito em relação às minhas atitudes, assim como tantos outros que já passaram pela minha vida e que com toda certeza me ajudaram muito a olhar para trás e a ver quanta baboseira eu já fiz. O nome desse livro é Comunicação Não Violenta, do autor Marshall Rosenberg, que é um psicólogo americano. Logo no início do livro, quando ele começa a explicar o que é a comunicação não violenta, ele diz o seguinte, abre aspas, é importante não confundir o juízo de valor com julgamentos moralizadores. Os juízos de valor refletem o que acreditamos ser melhor para a vida. Fazemos julgamentos moralizadores de pessoas e comportamentos que estão em desacordo com os nossos juízos de valor. Se tivéssemos sido criados falando uma linguagem que facilitasse exprimir a compaixão, teríamos aprendido a articular diretamente nossas necessidades e os nossos valores, em vez de insinuarmos que algo é ou está errado quando eles não são atendidos. Fecha aspas. Compaixão. Vocês vão ouvir muitas vezes essa palavra nesse episódio. Uma das chaves que viraram para mim em relação aos julgamentos foi um momento em que eu me vi sendo muito julgada por inúmeras pessoas e principalmente por aquelas pessoas que eu admiro, que eu gosto e que eu quero ter por perto. E que hoje eu espero que elas entendam o meu lado, o meu ponto de vista, mesmo que elas não concordem. Por muito tempo, eu guardei sentimentos e explicações dentro de mim, os quais me fizeram sentir turbilhões de sensações, como a raiva, como a frustração, tristeza, e tudo isso por ser quem eu era e por não ter percebido que, na verdade, eu também posso ter feito todas essas coisas com pessoas que eu amo, que eu admiro, e feito elas se sentirem da mesma forma que eu me senti quando fui julgada. Eu sempre falo sobre a experiência da vida como algo que é único, já que ninguém é igual a você e você jamais vai ser igual a qualquer outra pessoa. Nós somos criados de formas diferentes, passamos por experiências diferentes, lidamos com os nossos sentimentos de formas diferentes e tudo isso é único. E por isso, quando a gente julga alguém, nós julgamos de acordo com as nossas expectativas de vida. E quando a gente julga o comportamento de alguém, julgamos com base no que nós faríamos. Nós colocamos juízos de valor com base naquilo que a gente ouviu a vida inteira e que não necessariamente a gente concorda, mas que pra gente é o que é o certo. E mesmo assim, nada justifica os ataques diários que a gente tem visto nas redes sociais, como se a partir do momento que a gente expõe a nossa vida, isso dá passe livre para qualquer pessoa falar o que quiser sobre aquilo que a gente está expondo, sobre a nossa vida, sobre as nossas atitudes, sobre o nosso corpo, principalmente. Entretanto, o mundo, ele tá aí, trazendo muitas mudanças, muitas outras formas de vermos os nossos comportamentos, que na maioria deles vem seguindo um padrão que eu acredito que é necessário mudar. E isso tudo está nos permitindo quebrar esses padrões, esses paradigmas. Eu vou relatar um fato, pessoal, para conseguir contextualizar aqui para vocês esse assunto. Esse ano, depois de muito tempo, eu tive o prazer de sentar com algumas amigas minhas e conversar sobre coisas que elas fizeram e que me incomodaram muito em um determinado momento. Eram julgamentos, óbvio, e no momento da nossa conversa, elas também contrapuseram e me falaram sobre julgamentos que eu também fiz em determinados momentos e que até então a gente não tinha tido nenhuma oportunidade de ver as coisas dessa forma e de conversar sobre isso.
E esse momento foi muito incrível. O que eu consegui ver, né, que o tempo passou e nos deu essa oportunidade de ter compaixão, nos deu mais empatia, nos deu clareza para as situações. E aí eu paro para pensar que pode ser que se essa conversa ela tivesse ocorrido em outro momento, ela poderia ter terminado em desastre, não necessariamente como o desfecho que teve. Porém, aconteceu o que aconteceu porque foi no tempo exato em que todas nós estávamos maduras o suficiente para ouvir e para falar o que era necessário. Inclusive, uma delas, que é um grande exemplo de alma linda, no meu ponto de vista, foi a amiga que mais se sentiu mal pela situação. Teve um determinado momento, ela me mandou uma mensagem no celular e disse assim: amiga, como que eu pude agir dessa forma? Já que isso vai totalmente na contramão do que eu tenho buscado nos últimos anos por meio do autoconhecimento, né? E aí a gente teve a oportunidade de almoçarmos juntas, a convite dela, atitude que para mim foi, assim, extremamente importante também, extremamente madura. E eu quero abrir uma aspas aqui, um parênteses, para falar que, gente, conversem sempre. Nunca percam as oportunidades que vocês têm de se comunicar, de conversar, de colocar os pingos nos is, de expor o que vocês sentem, porque isso faz total diferença. E aí, voltando para a história, naquele almoço a gente falou sobre os nossos pontos de vista, cada um o seu, e a gente pediu perdão uma para a outra, perdoamos uma a outra e conseguimos juntas ver que a vida é feita disso mesmo, sabe? Cheia de erros e acertos, mas que mesmo nos erros, sempre existe possibilidade de acertos. E essa experiência foi incrível para mim, para ela, tenho certeza, né? Para nós duas, para nossa amizade, mas acima de tudo, para as nossas próximas experiências em relação ao julgamento. Indo para o lado profissional, no jornalismo, que é a minha ilustre profissão, que é tão discriminada atualmente, né, nesse país, nós temos princípios, coisas que a gente aprende na faculdade e também no dia a dia da profissão, né, nos estágios, nos empregos efetivos. E um deles é ser empático, mas na linguagem profissional a gente fala imparcial. Ou seja, nós somos profissionais que julgam, não somos profissionais que julgam, que tomam partido, mas que sim ouvem todos os lados do fato. 2, 3, 4, 10, 20. E não é fácil ser essa pessoa, afinal, todo mundo julga, né? É um exercício complexo, mas muito necessário. E eu acho que esse é um dos ensinamentos mais profundos que a minha profissão trouxe para a minha vida. E assim como eu, como você e como todas as pessoas, eu acredito que não dá para ser imparcial e empático sempre, 100% do dia, 24 horas, 365 dias, enfim. Por isso que existem as segundas chances. Enfim, não é fácil essa pessoa, né? Afinal, todo mundo julga, é um exercício complexo, mas muito necessário. Eu acho que esse é um dos ensinamentos mais profundos que a minha profissão trouxe para a minha vida. E assim como eu, como você e como todas as pessoas, não dá para ser imparcial e empático sempre. E por isso que existem as segundas chances. Depois que a palavra compaixão ela ficou mais evidente na minha vida, depois que ela ecoou no meu ouvido com um puxão de orelha, de dentro para dentro, a forma de lidar com os julgamentos ficou um pouco mais leve para mim. Eu consegui entender que quando eu sou julgada, aquela é a perspectiva de quem me julga, e não a verdade nua e crua sobre mim. E isso também me fez entender que eu não preciso vestir aquele julgamento, que eu não preciso aceitar ser aquilo que alguém quis impor, porque aquela pessoa achou que era isso mesmo e pronto, e ponto final. Entretanto, consegui também perceber que se há algo construtivo naquele julgamento, eu vou absorver e o que sobrou eu vou esquecer completamente. Mas o mais importante, o julgamento, ele diz mais sobre a pessoa que julga do que sobre quem ela julgou. Portanto, repare no que você tem julgado, se isso fala mais sobre você do que daquela pessoa para quem você apontou os dedos, mesmo que virtualmente, ok? Repare naquela pessoa que sempre julga e que nunca se demonstra vulnerável.
Tudo isso faz parte daquilo que você se permite viver e, acima de tudo, que você se permite ser. Mas o que a gente pode concluir disso tudo, né? Os julgamentos, eles não vão acabar, eles vão continuar, eles vão seguir e cada vez eles têm o potencial para ser mais atordoantes, mais fáceis de disseminar e cada vez eles vão ter mais ódio no seu conteúdo, né? Eu acredito que tenha um potencial para seguir por essa linha. Mas, porém, entretanto, todavia, quem tiver a consciência de todas as coisas que temos nos permitido viver, de falar, de aceitar, vai poder, aos pouquinhos, fazer com que isso se torne mais leve, menos traumatizante e menos destruidor de saúdes mentais. Para finalizar, eu deixo 2 perguntas para vocês. Quem é você nesse contexto? E o que você tem feito para ser justo com o próximo? Esse foi mais um Era Coragem que me faltava. Um beijo e até a próxima.